Oi pessoal, eu sou o Daniel e esse é mais um vídeo com dicas sobre equipamentos de segurança. Hoje a gente vai falar sobre a família ShockTech. Esse vídeo está dividido em duas partes, tá? Esse primeiro com a apresentação e o princípio de funcionamento do detector, é importante assistir. E a segunda parte sobre instalação, ajuste e teste dos detectores. Por favor, assista essa primeira parte e depois vai lá dar uma olhada na segunda. Está bem interessante e disponível no nosso canal. Bom, a família ShockTech possui dois detectores, o RK600 e o RK601 SMG3. Ambos detectam impacto, vibração, porrada, o que o mercado chama de sísmico. Ok? Aqui a gente tem a carinha dos dois, nota que é bem parecido, é idêntico, porém o modelo G3, o 601, ele atende às normas EN 5031 de grau 3. Ok? E que exige, entre outras coisas, que ele tenha esse sensor magnético de abertura e que esse sensor magnético possua um recurso que, se você vier com outro ímã para travar ele causa um disparo de tamper. Além disso, ele tem tamper de parede, não só o tamper de tampa. Bom, vou mostrar aqui rapidão, qualquer coisa dá um pause no vídeo, mas o ShockTech, ambos os detectores, eles usam um efeito piezoelétrico para poder sentir do ambiente as vibrações onde ele foi instalado. Todos os modelos usam um sensor piezoelétrico chamado Bimorph, que é um sensor bem especial. O material exatamente dele é segredo industrial, mas como funciona não é segredo industrial. Então esse material Bimorph, ele tem duas camadas e ele tem um amplificador duplo ali para poder ampliar esse sinal, analisando faixas de frequência e de potência em específico, manda para um circuito que converte isso como sinal digital e analisa. Então ele deve analisar a potência e a frequência em separado para poder diferenciar um alarme falso do verdadeiro. Ele consegue identificar a diferença entre ataques de um martelo, marreta, batida, esmerilhadeira e até tentativa de serrar o ambiente de vibrações que às vezes são muito mais potentes, como o caminhão que passa no local e vibra tudo no ambiente, né? O ShockTech pode ser instalado em qualquer posição, ele detecta vibrações no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então você pode instalar ele assim, pode instalar assim, pode instalar de cabeça para baixo, de lado, da forma como quiser, e ele vai conseguir causar a detecção. Ele tem um LED aqui, na minha mão está desligado, mas isso aqui é um LED que te indica o tipo de vibração na hora de você regular o detector, para poder ajustar ele na melhor sensibilidade possível para aquele ambiente, né? Ele tem proteção de tamper e tem proteção de tamper de parede, só que o tamper de parede é só no modelo de grau 3, tá? E possui funcionamento entre menos 20 e 55 graus, isso é importante, porque dependendo do local onde você vai instalar, normalmente isso aqui é instalado em cofre, pode chegar em alta temperatura, ok? Trabalha através de processamento digital. E no modelo de grau 3, você tem aqui um ímã, deixa eu ver aqui, você tem um ímã que detecta também a abertura. Então o detector está aqui e eu tenho um ímã para detectar a abertura lá de uma porta ou de qualquer coisa. No caso de grau 3, se você utilizar um outro ímã para poder burlar aqui, colocar um ímã próximo para poder abrir, burlando o sistema, ele causa um disparo se esse ímã tiver mais do que 0,3 teslas, né? Então ele já tem um dispositivo para detectar isso e dispara o tamper do detector. Ambos os modelos utilizam relé de estado sólido, para ser imune a bloqueio através de ímã, né? E ele também detecta o que nós chamamos de gross attack, ou explosões. Então o cara coloca lá no cofre, explode o cofre de uma vez só, ele também detecta. Vai ser a última vez que ele vai detectar provavelmente, mas detecta, tá? Continuando, pode ser instalado em vários tipos de materiais, como concreto, alvenaria, aço, vidro, madeira e daí por diante. A gente tem essa tabelinha aqui. E de acordo com o tipo de material, ele vai ter um raio de proteção diferente. Então você instala ele no local, ele vai formar um círculo, desse ponto onde ele estiver até cada ponta desse círculo vai ser um determinado raio. Como a gente vê aqui, o menor é o concreto e o maior é o madeira compensada. Mas afinal, o que é esse efeito piezoelétrico que ele utiliza para poder causar o disparo, né? Ele dispara através de vibração. Então o efeito piezoelétrico é a capacidade de alguns materiais, normalmente cristais, tem de gerar eletricidade através de modificações de dimensões físicas nele. Então piezo vem de peso mesmo, né? Se
quando você comprime o material piezoelétrico, ele gera um campo elétrico, ele mede uma tensão elétrica, como a gente tem aqui no desenho, na animação, né? Ao comprimir aí esse cilindro, o voltímetro está mostrando aí que gera tensão elétrica. O efeito piezoelétrico também pode funcionar da forma reversa. O efeito piezoelétrico reverso é quando você alimenta um dispositivo piezoelétrico e ele causa deformação, exatamente o contrário. Então a gente vê aqui essa chapinha aqui na animação, nota que quando eu alimento ele numa determinada polaridade, a parte piezoelétrica está simbolizada pelo cinza, ele encolhe, fazendo com que a chapinha deforme para cima. E quando eu alimento com polaridade invertida, ele estica, fazendo com que a chapinha encolha para baixo. Então isso aqui é muito utilizado. Aqui a gente vê o desenho aqui, a foto na verdade, de uma pastilha de piezoelétrica que serve justamente para gerar sons através disso. É o componente que você tem aqui dentro do buzzer, esse dispositivo aqui. É o que a gente tem, por exemplo, dentro do teclado, para dar aquelas respostas sonoras. Você aperta a tecla lá do teclado e faz pip, pip, pip. Aquele pip, pip, pip é justamente a deformação de uma chapinha dessa. Também é utilizado em sirenes tipo piezoelétricas, são sirenes que são bem compactas e geram bastante barulho, sempre em sons agudos, né? Como o tweeter é um tipo de alto-falante feito para reproduzir aqueles sons mais agudos, tipo o prato de uma bateria. Então o tweeter tá ali. Outro exemplo aqui, um umidificador. Então lá no umidificador eu tenho uma pastilha piezoelétrica, onde eu estou vibrando essa pastilha e ele está transformando a água nessa fumacinha aí que deixa o quarto úmido. O efeito piezoelétrico agora, não o reverso, o efeito piezoelétrico é muito utilizado no mercado. Aqui a gente tem um exemplo do cara dando uma martelada no piezoelétrico e nota que ele está deformando, o que gera tensão elétrica. Isso aqui é utilizado, por exemplo, em microfones piezoelétricos, como a gente vê aqui, muito utilizado em violão. Você cola aquilo no violão, a partir das vibrações do violão ele manda o som do violão para o amplificador. Tanto o circuito de sistema de estacionamento quanto a invasão aqui no desenho do carro azul funcionam parecido. Eu jogo uma onda mecânica no local chamado ultrassom e analiso o retorno. Como que eu analiso o retorno? Eu tenho uma pastilha piezoelétrica sendo atingida por esse retorno e causando vibrações. Mando essa eletricidade para o circuito. A mesma coisa aqui a gente tem no toca-discos LP. Quem é mais velho aí sabe que é um toca-discos LP. Lá no toca-disco a gente tinha uma agulha, que é um formato de agulha, um cristal piezoelétrico, e a partir do momento que o disco passava por ela, ela vibrava, gerando eletricidade, mandando isso para o circuito. Então ele vibrava utilizando o efeito piezoelétrico. E aqui o que eu acho mais legal, acendedor de fogão a gás, que não utilizava gás, não utilizava bateria, não utilizava nada. Ainda existe esse tipo de acendedor. Quando você puxa o gatilho, ele bate com um martelinho fisicamente num cristal lá dentro e esse cristal gera eletricidade, né? Esse cristal é chamado de sal de Rochelle. O sal de Rochelle é um cristal que quando você bate nele, pá, ele fala: eu não preciso disso, tá bem? Meu marido tem 2 empregos. Brincadeira, né? Seria mais legal. Mas basicamente quando você bate nele, ele gera muita tensão elétrica e isso gera um arco voltaico lá do outro lado, né? Casa de milhares de volts a partir de um pedacinho de cristal de Rochelle bem pequenininho. Já não é tão utilizado hoje em dia porque ele já está no próprio fogão. Ok, mas e o ShockTech? O que tem de especial no piezoelétrico que tem dentro dele? Bom, aqui marcado de vermelho a gente vê o piezoelétrico, ele é encapsulado, ele é do tipo bimorph. Mas o que é esse tipo bimorph, né? O piezoelétrico ele pode ser unimorph, como a gente viu, uma camada, um layer, ou ele pode ser de 2 camadas. Então aqui o que nós vimos aqui? Ele tem uma estrutura chamada de cantilever. Essa estrutura chamada de cantilever é basicamente uma pilastra para poder balançar. No unimorph eu tenho o piezoelétrico pintado na parte de cima. Quando eu balanço para baixo, eu deformo isso daqui, esticando o piezoelétrico. Quando eu deformo para cima, eu também deformo o piezoelétrico, né? Só que comprimindo, gerando eletricidade. Basicamente, no bimorph eu tenho os dois. Eu tenho piezoelétrico por cima e eu tenho piezoelétrico por baixo. Se eu dobrar para cima, eu comprimo a parte de cima e estico a parte de baixo. E para baixo é a mesma coisa. Da mesma forma que outros movimentos de torção também vão causar sinal. Vantagem do bimorph: o nível de sinal é muito maior do que o unimorph, né? Tá claro, são 2 sensores, é muito maior, então tem mais informações sobre a vibração para poder processar. O ShockTech utiliza isso.
E o que material que ele usa como piezoelétrico? Bom, o piezoelétrico foi descoberto aí há quase 150 anos atrás, lá na França, pelos irmãos Curie, ok? E eles utilizavam uma série de cristais para fazer isso. Tem aqui, depois vocês dão pausa aí para ver, turmalina, quartzo, até açúcar os caras usavam. Né? Também tem efeito piezoelétrico. Isso foi evoluindo com o passar do tempo e desde 97 chegaram a um material chamado zirconato titanato de chumbo, PZT, mais fácil de falar, né? Esse material tem efeito piezoelétrico muito mais potente e muito mais fácil de você construir. De 97 para cá, isso foi evoluindo. O pessoal foi dopando esse PZT com outros materiais e, na verdade, o que a gente tem é segredo industrial. Ok? Então, esses piezoelétricos mais atuais, segredo industrial é alguma evolução ali do PZT. A questão é que ele gera, com pouca deformação, um sinal com amplitude bem alto para poder ser processado, né? Aqui a gente compara com tecnologias mais antigas. Então, detectores mais antigos que utilizam piezoelétrico, tá? Porque tem detectores que nem isso utilizam. Eles utilizam, em geral, os dióxido de silício. Então, você vê lá o SiO2. Mas calma aí, dióxido de silício é quartzo. Quartzo é areia. Pois é um dispositivo bem barato, mas ele não tem esse efeito piezoelétrico tão forte. Né? Já no ShockTech você utiliza o sensor piezoelétrico muito mais eficiente. Detectores de impacto de alto nível trabalham com materiais evoluídos do PZT, como eu falei. O ShockTech tem 2 canais de amplificação recebendo desse piezoelétrico em separado, cada um para frequências diferentes. Isso vai ser processado de forma digital pelo circuito. Dessa forma ele consegue identificar vibrações mais simples do ambiente, vibrações normais, de ataques reais, como batida, impacto, vibrações, tentativas de furar com a furadeira lá, de serrar e daí por diante, né? Te dá muito mais segurança.